Bom, continuando os estudos de hoje, é, o livro dos médiuns, quando a gente parou, se não me engano, a gente estudou sobre esse caso da Adrien, né? Do Adrien, né? O senhor Adrien. E ficamos de dar continuidade a esse estudo para vermos um pouco mais da sua vidência. Então a gente vai fazer essa leitura aqui da Revista Espírita. Semana passada, então, a gente estudou o 166, o 167 e o 168. E aí passamos aqui para o Adrien. E agora a gente vai continuar, então, o Sr. Adrien, estudando a Revista Espírita ano 1, de dezembro de 1858. Sr. Adrien, médium vidente. Lê para nós, Andressa, por favor. Toda pessoa que pode ver os espíritos sem o auxílio de terceiros é por isso mesmo médium vidente. Mas em geral as aparições são fortuitas, acidentais. Ainda não conhecíamos ninguém com aptidão para ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. Bom, então, normalmente, o médium vidente ou clarividente é aquele que, por exemplo, é, ocorre de maneira fortuita, ou então no, no momento do trabalho, com o auxílio dos benfeitores amigos, a revelia dele, por exemplo, ele não escolhe o momento que ele vai ver. Né? O momento acontece naturalmente e da forma que os benfeitores creem melhor. Então é mais difícil ter essa possibilidade da pessoa ver de forma mais constante e no momento que quiser, né? Então, qual que é a definição? Toda pessoa que pode ver os espíritos sem o auxílio de terceiros. Então, aquela pessoa que consegue ver os espíritos é considerada médium vidente ou, na denominação mais moderna do Chico Xavier, médium clarividente. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrien, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele é, ao mesmo tempo, médium vidente, escrevente, audiente e sensitivo. Então ele tinha várias mediunidades, né? Já era um espírito mais elevado, né? Via, escrevia, ouvia e sentia. Tá. Como médium psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, como os médiuns puramente passivos. Ou seja, embora escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, tem consciência daquilo que escreve. A gente vai, a gente vai ver que essa forma de ter consciência daquilo que escreve, mesmo assim escrever coisas é, estranhas, né, do modo de pensar, é normalmente chamado de médium semi-mecânico, né? Ele tem os momentos que ele escreve de forma natural, né, sem perceber as coisas, e momentos que tem consciência daquilo que escreve, né? Então, o médium semimecânico tem características dos dois lados, né? Do mecânico, que é aquela pessoa que escreve sem ter noção nenhuma do que está escrevendo, e do é, intuitivo, né? Que é aquele que recebe o pensamento, entende e escreve com as suas palavras, né? Tem total consciência. Como médium audiente, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos na sociedade dois outros médiuns que gozam dessa última faculdade no mais alto grau. São simultaneamente ótimos médiuns escreventes. Enfim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que exercem sobre ele. Chega mesmo a sentir comoções elétricas muito violentas, que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém,
pode à vontade e desde que se faça necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica. Quando magnetiza alguém, pode à vontade e desde que se faça necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica. Essa sensação elétrica que a pessoa tem, no caso do médium sensitivo, quando ele está magnetizando alguém, ele pode transmitir essa sensação dele, né? Porque é como se fosse uma sensação física que dá, né? Praticamente. Então, é como se ele estivesse passando um fluido, né? Porque quando você magnetiza, é exatamente transmitir os fluidos, né, para alguém, né? Acaba de revelar-se nele uma nova faculdade, a dupla vista. Sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, o que se passa numa localidade. Vê as pessoas e o que estão fazendo. Descreve lugares e fatos com a precisão cuja exatidão tem sido verificada. Então, por exemplo, ele pode aqui estar consciente, de repente ver pelo pensamento o que está acontecendo. Ah, estou vendo o que está acontecendo aqui na Itália, tal pessoa falando isso, fazendo isso. Ele consegue ter essa dupla vista, ver as coisas aqui e ver o que está acontecendo em outro lugar na visão espiritual, né? Apressemo-nos em dizer que o Sr. Adrian, de forma alguma, é um desses homens fracos e crédulos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, trata-se de um homem de caráter bastante frio, muito calmo, e que vê tudo isso com o mais absoluto sangue frio. Não dizemos com indiferença, longe disso, porquanto leva suas faculdades a sério e as considera como um dom da providência, que lhe foi concedido para o bem, e assim dele se serve para as coisas úteis e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Essa é a forma que todos nós deveríamos tratar, né, a mediunidade. É um rapaz novo, de família distinta, muito honrado, de caráter meigo e benevolente, cuja educação esmerada revela-se na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. Então ele era marinheiro e militar, né? É na França isso aí, né? É. Quando ele cita nossas colônias, é da França. Uhum. De todas as suas faculdades como médium, a mais notável e, em nossa opinião, a mais preciosa é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma que descrevemos em nosso artigo anterior sobre as aparições. Ó, vamos só verificar qual que é. Ele tinha todas, então, as mediunidades? Não, ele não era falante, né? Só falou. É melhor cada um ler depois de forma particular nessas. Se bem que, deixa eu ver aqui. Só não tinha psicofonia, né? Não, vamos ver Mas aqui. é difícil encontrar alguém que tenha psicofonia e que psicografa também, né? Ao mesmo tempo. Não, eu acho que é comum. É Vejo comum? muita gente. A Fátima tem essa característica, a Natália também. Tem muitas pessoas que têm a psicofonia e a psicografia. Até porque um é a voz e o outro é a mão, né? A ligação mental tem da mesma forma, né? Ó, vamos ler aqui rapidinho, o que ele fala sobre as aparições. O fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo, projetando viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes de abordar os estranhos fatos que vamos relatar, julgamos de nosso dever repartir a explicação que foi dada e completá-la. Não se deve de maneira alguma perder de vista que durante a vida
o espírito se encontra unido ao corpo por uma substância semimaterial, o perispírito, que constitui um primeiro envoltório que designamos sob o nome de perispírito. Tem, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, o corpo, e outro etéreo, vaporoso, indestrutível, o perispírito. A morte nada mais é que a destruição do envoltório grosseiro. É a roupa usada que deixamos. O envoltório semimaterial persiste, constituindo, por assim dizer, um novo corpo para o espírito. Essa matéria eterizada, é bom que notemos, absolutamente não é a alma, é apenas o seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas de suas propriedades. Sabemos que desempenha um papel capital em todos os fenômenos espíritas. Após a morte, é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explica uma porção de problemas até então insolúveis. Veremos em artigos subsequentes o papel que ele representa nas sensações dos espíritos. A descoberta do perispírito, portanto, vamos só ver aqui. Esse aqui a gente já estudou sobre as sensações. As sensações do perispírito? A gente já estudou sobre isso. Na descoberta do perispírito, portanto, se assim nos podemos expressar, permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e entrasse numa via inteiramente nova. Mas direis, não será esse perispírito uma criação fantástica da imaginação? Não seria mais uma dessas suposições feitas pela ciência para explicar certos efeitos? Não, não é obra da imaginação, porque foram os próprios espíritos que o revelaram. Não se trata de ideia fantástica, desde que pode ser constatado pelos sentidos, ser visto e tocado. A coisa existe, apenas o termo é nosso. Necessitamos de palavras novas para exprimir coisas novas. Os próprios espíritos o adotaram nas comunicações que tivemos com eles. Por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível para nós, embora possa sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança em sua disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, termo que utilizamos à falta de outro melhor, mas que não deve ser tomado ao pé da letra, a condensação, dizíamos, pode ser de tal intensidade que o perispírito passa a adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, conquanto seja capaz de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Podemos ter uma ideia desse efeito pelo vapor, que é capaz de passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são produto da vontade do espírito e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para torná-lo visível, e essa propriedade ele a pode estender, restringir e fazer cessar à vontade. Uma outra propriedade da substância do perispírito é a de penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Separado do corpo, o perispírito assume uma forma determinada e limitada. E essa forma normal é a do corpo humano, embora não seja constante. E o espírito pode dar-lhe à vontade as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Aliás, concebe-se isso muito facilmente. Não vemos homens que imprimem ao rosto as mais diversas expressões, imitando a ponto de nos enganarem a voz e as expressões de outras pessoas, parecerem corcundas, coxas, etc. Quem na rua reconheceria certos atores que só são vistos caracterizados no palco? Se, portanto, o homem pode assim dar ao seu corpo material e rígido aparências tão contrárias, com mais forte razão o espírito poderá fazê-lo com um envoltório eminentemente flexível e que se pode prestar a todos os caprichos da vontade.
Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob a forma humana, em seu estado normal. Não tem essa forma nada de bem característico, nada que os distinga um dos outros de uma maneira muito nítida. Nos espíritos bons, ela é ordinariamente bela e regular, longos cabelos flutuantes sobre os ombros e túnicas a envolver-lhes o corpo. Mas quando querem fazer-se reconhecidos, tomam exatamente todos os traços dos quais eram conhecidos e, quando necessário, até mesmo a aparência do vestuário. Assim, para exemplificar, como espírito, Esopo não é disforme, mas se for evocado como Esopo, ainda que tivesse tido várias existências posteriores, apareceria feio e corcunda com a indumentária tradicional. Vamos ver quem que é Esopo? Lendário autor grego, que não devia ter alguma corcunda, né? Acho que o Corcunda de Notre Dame é do... Fez Os Miseráveis. Quer ver? Autor... Vitor Hugo, ele mesmo. Era espírita. Ele é espírita? Uhum. Os Miseráveis. Essa vestimenta talvez é o que mais espanta. Porém, se considerarmos que faz parte integrante do envoltório semimaterial, concebe-se que o espírito possa dar a esse envoltório a aparência de tal ou qual vestuário, como a de tal ou qual fisionomia. Tanto podem os espíritos aparecer em sonho como em estado de vigília. Essas últimas não são raras nem novas. Sempre existiram em todos os tempos e a história as registra em grande número. Mas sem retroceder tanto, hoje essas visões são bastante frequentes e muita gente, num primeiro instante, tomou-as por alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes não têm um fim determinado, mas em geral podemos dizer que os espíritos que assim nos aparecem a nós são atraídos por simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que à noite em sua casa, com ou sem iluminação, via homens que entravam e saíam, embora as portas estivessem fechadas. Isso a deixava muito espantada, tornando-a de uma pusilanimidade que tocava as raízes do ridículo. Certo dia viu distintamente seu irmão, então na Califórnia, e que absolutamente não havia morrido, o que vem provar que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer em um determinado lugar, enquanto seu corpo repousa alhures. Bicorporiedade, né? Desde que foi iniciada no espiritismo, essa senhora não mais teve medo, porque se deu conta das visões e sabe que os espíritos que a vêm visitar não podem fazer-lhe nenhum mal. Quando o seu irmão apareceu, é provável que estivesse dormindo. Se pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter mantido conversação com ele, o qual, ao despertar, talvez conservasse uma vaga lembrança desse encontro. Além disso, é provável que nesse momento ele sonhasse que se achava ao lado da irmã. Dissemos que o perispírito pode adquirir tangibilidade. Já falamos desse assunto quando nos referimos às manifestações produzidas pelo Sr. Home. Sabemos que por diversas vezes fez aparecer-se em mãos, que se podia apalpar como se fossem vivas, mas que repentinamente se desvaneciam como uma sombra. Mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sob essa forma tangível, embora esse fato não seja impossível. Uma família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito se vinculou à filha do dono da casa, menina de seus 10 ou 11 anos, sob a forma de um belo garoto da mesma idade. Fazia-se visível para ela como se for uma pessoa comum, e visível ou invisível para os outros conforme lhe aprovesse. Prestava-lhe toda sorte de bom serviço, trazia-lhe brinquedos, bombons, fazia o serviço doméstico, ia comprar aquilo de que precisavam, e o que mais o valha, que a gente já estudou esse caso, né, do fantasma de Bayonne. Não se trata absolutamente de uma lenda da mítica Alemanha, e de forma alguma é uma anedota da Idade Média, mas sim de um fato atual, que se passa no momento que escrevemos, numa cidade da França, numa família muito honrada.
Fizemos até mesmo estudos bastante interessantes sobre esse fato, os quais nos forneceram as mais estranhas e inesperadas revelações. Beleza. Viúva do Malabar, vamos ver aqui. Desejávamos interrogar uma dessas mulheres da Índia, obrigadas a se queimarem sob os corpos dos maridos. Não conhecendo nenhuma delas, tínhamos pedido a São Luís que nos enviasse uma que pudesse responder às nossas perguntas de maneira satisfatória. Ele nos respondeu que o faria de bom grado dentro de algum tempo. Na sessão da sociedade do dia 2 de novembro de 1858, o Sr. Adrien avistou uma disposta a falar e da qual nos deu a seguinte descrição: olhos negros e grandes, escleróticas levemente amareladas, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarelo açafrão, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande e levemente achatado, boca grande e sensual, belos dentes, grandes bem dispostos, cabelos lisos, abundantes, negros e engordurados, corpo obeso e rechonchudo, envolvido por fino tecido de seda, deixando à mostra a metade do peito, pulseiras nos braços e pernas. Lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde foste queimada com o corpo de vosso marido? Ela fez um sinal, dando a entender que não se lembrava. São Luís responde que foi há cerca de 100 anos. Lembrais o nome que tinhas? Fátima. Que religião professáveis? A maometana. Mas o maometanismo não reprime tais sacrifícios? Nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma. Tive de me conformar com os costumes do país onde morava. As mulheres não se pertencem. Que idade tinhas quando morrestes? Creio que 20 anos, aproximadamente. O Sr. Adrien observou que ela aparentava 28 a 30 anos, mas que naquele país as mulheres envelhecem mais depressa. Vosso sacrifício foi voluntário? Preferia ter me casado com outro. Refleti bem e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu. Então, obedeci à lei. Que sentimento poderia ter ditado essa lei? Ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imagino agradar a divindade, que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Vosso marido ficou satisfeito com o sacrifício? Jamais procurei revê-lo. Há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Poucas, 1 em 1000. No fundo, elas não desejariam fazê-lo. O que se passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem. E ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Tenho muitas encarnações a sofrer a fim de me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de me queimar, de lançar-me no meio das chamas para me elevar, sobretudo por faltas que não cometi. Depois isso não me agradou. Aliás, eu nunca procurei saber. Proporcionar-me-ias grande prazer se orasseis por mim, pois agora compreendo que somente a prece é capaz de fazer-nos suportar corajosamente as provações que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé. Então, o que ela passou foi uma provação, né? Pedi que oremos por vós. Como somos cristãos, nossas preces poderiam ser agradáveis? Não há senão um Deus para todos os homens. Em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Diz que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse que lhe testemunhamos, porque nos seguiu várias vezes em outras reuniões e até mesmo na rua. Então ela passou por uma provação muito grande, que a gente sabe que a provação, quando não é resgate, é um teste de elevação, né? E a cordoeira, vamos ver a história dela. Louise Charlie, chamada Labé, cognominada a Bela Cordoeira, nasceu em Lyon durante o reinado de Francisco I. Era de uma beleza perfeita e recebeu uma educação muito cuidadosa. Sabia grego e latim, falava espanhol e italiano com perfeição.
e nessas línguas fazia poesias que não seriam desaprovadas pelos escritores nacionais. Treinado em todos os exercícios corporais, conhecia a equitação, ginástica e o manejo de armas. Dotada de um caráter muito enérgico, ela se distinguiu, ao lado de seu pai, entre os mais valentes combatentes do cerco de Perpignan, em 1542, travestida como Capitão Louis. Havendo o cerco fracassado, renunciou à carreira das armas e retornou a Lyon com seu pai. Casou-se com um rico fabricante de cordas chamado Enemon Perrin, e logo só seria conhecido como a Bela Cordoeira, nome que permaneceu na rua em que morava e no local em que ficavam as oficinas do marido. Instituía em sua casa reuniões literárias a que eram convidados os espíritos mais esclarecidos da província. Tem-se dela uma coletânea de poesias. Sua reputação de beleza e de mulher de espírito, atraindo à sua casa os homens mais qualificados, excitou o ciúme das senhoras lionesas, que procuravam vingar-se pela calúnia. Sua conduta, porém, foi sempre irrepreensível. Evocada na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 26 de outubro de 1958, foi-nos dito que ela ainda não podia vir por motivos que não nos foram explicados. No dia 9 de novembro, atendeu ao nosso apelo, e eis a descrição que dela fez o Sr. Adrien, nosso médio vidente. Cabeça oval, tez pálido, mate, olhos negros, belos e notáveis, sobrancelhas arqueadas, fronte desenvolvida e inteligente, nariz grego, fino, boca média, lábios refletindo a bondade de espírito, dentes muito belos, pequenos, bem dispostos, cabelos negros de asa e viche, ligeiramente crespos, belo porte da cabeça, talhe grande e elegante, roupas confeccionadas em tecidos brancos. Observação. Uma dúvida nada prova que essa descrição, tanto quanto a precedente, não passem de produto da imaginação do médium, considerando que não temos controle. Mas, quando ele o faz assim com detalhes tão precisos, de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes ou amigos, não podemos duvidar de sua realidade. Daí podemos concluir: desde que vê a uns com a verdade incontestável, poderá ver os outros. Outra circunstância que deve ser levada em consideração é que sempre vê o mesmo espírito sob a mesma forma, e ainda que se passassem diversos meses de intervalo, a descrição não sofreria qualquer alteração. Seria preciso nele supor uma memória fenomenal para imaginarmos que se lembrasse dos mínimos detalhes de todos os espíritos cuja descrição tem efeito e que se contam a centenas. Evocação. Estou aqui. Poderíeis ter a bondade de responder algumas perguntas que gostaríamos de fazer? Com prazer. Lembrai-vos da época em que eres conhecida como a Bela Cordoeira? Sim. De onde poderiam provir as qualidades viris que vos fizeram abraçar a profissão das armas, que de preferência, segundo as leis da natureza, é atribuição dos homens? Isso alegrava meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com as quais nascemos, por certo, provêm de existências anteriores, de que são os reflexos. Entretanto, elas se modificam bastante, seja por novas resoluções, seja pela vontade de Deus. Por que esses gostos militares não persistiram e como puderam com tanta rapidez dar lugar aos gostos femininos? Vi coisas que não desejo que vejais, coisas certas da guerra, né? Atrocidades, né? Eu achei interessante essa explicação de mudança de gosto, a mudança dela, né? Primeiro gostava de guerra, depois Casou, né? Teve uma... achei interessante a explicação que ela deu. Tem as existências anteriores, a gente pode modificar, igual, por exemplo, por causa de um trauma que ela teve, né? E também, por exemplo, a gente vem com qualidades, coisas bloqueadas e coisas não, né? Pode acontecer de determinadas coisas serem desbloqueadas, né? E aí a gente começar a ter outras ideias, né? Eres contemporâneo de Francisco I e de Carlos V. Poderíeis dar vossa opinião sobre esses dois homens, fazendo um paralelo entre eles? Não quero julgar, eles tiveram defeitos, vós o sabeis. Suas virtudes são pouco numerosas. Alguns traços de generosidade e eis tudo.
eis tudo. Deixai esse assunto de lado, seus corações poderiam sangrar ainda e eles sofrem bastante. Qual era a fonte dessa alta inteligência que vos tornou apta a receber a educação tão superior à das mulheres de vosso tempo? Penosas existências e a vontade de Deus. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Não poderia ser de outra maneira. Essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim. Parece que fostes feliz na terra. Sois mais ainda agora? Que pergunta! Por mais feliz que você seja na terra, a felicidade do céu é bem diferente. Quantos tesouros, quantas riquezas que um dia conhecereis e dos quais não suspeitais ou ignorais completamente. Que entendeis por céu? Entendo por céu os outros mundos. Que aqui ainda estava no auge das provas e expiações, né? No momento que mundo habitais, habita um mundo que não conheceis, mas a ele estou pouco vinculada, a matéria prende-nos pouco. É Júpiter? Júpiter é um mundo feliz, mas pensais que dentre todos, somente ele seja favorecido por Deus? São tão numerosos quanto os grãos de areia do oceano. Conservaste a verve poética que possuís aqui? Responderei com prazer, mas receio chocar outros espíritos ou me colocar abaixo do que realmente sou. Isso faria com que minha resposta vos parecesse inútil, induzindo-vos em erro. O espírito mantém, né, as coisas que adquiriu, né? Poderíamos dizer-nos em que posição poderíamos colocar-vos entre os espíritos? Não há resposta. Poderia São Luís responder a isso? Ela aí está, não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Não vedes que entre os espíritos que evocais ordinariamente, ela é um dos mais elevados? Aliás, nossos espíritos não podem apreciar exatamente as distâncias que os separam. Para vós, elas são incompreensíveis e, todavia, são imensas. Sob que aparência vos achais entre os espíritos? Adrien acaba de me descrever. Por que essa forma em vez de outra? Por que, enfim, no mundo em que vos encontrais não sois tal qual eres na terra? Fui evocada como poetisa, assim vim. Poderias ditar-nos algumas poesias ou um trecho literário qualquer? Ficaríamos felizes em ter algo vosso. Procurai os meus escritos antigos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Falo-ei, contudo, de outra vez. Sabes que os espíritos não gostam de ser testados. Tá vendo? O espírito elevado tem essa forma firme de responder, né? Não gosta, não fala, né? Eles têm independência, né? E as perguntas dessa natureza têm sempre mais ou menos esse caráter. É sem dúvida por isso que quase nunca aquecem, né? Aceitam. Espontaneamente, quando menos esperamos, dão-nos por vezes as coisas mais surpreendentes, aquelas provas que em vão lhes teríamos solicitado, mas quase sempre basta que se lhes peça uma coisa para que se não a obtenha. Sobretudo, se percebe um sentimento de curiosidade. Os espíritos, principalmente os elevados, querem assim provar-nos que não estão às nossas ordens. No dia seguinte, a bela cordoeira ditou espontaneamente, através do médium escrevente, que lhe servia de intérprete. Vou ditar o que te prometi, não são versos, pois não os quero fazer. Aliás, não mais recordo os que fiz e não os apreciaríeis. Será a prosa mais modesta. Na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco do que não sabia. Aqui, não é do amor que me ocupo, é de uma caridade ampla, austera, esclarecida, de uma caridade constante, que não tem senão um exemplo na terra. Homens, pensai que depende de vós ser felizes, e fazer do vosso mundo um lugar dos mais avançados do céu. Tereis de fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer os rancores e as cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Deixai tudo isso de lado, semelhante a um fardo que cedo ou tarde precisais abandonar. Esse fardo, bem o sei, para vós é um tesouro na terra. Por isso tendes mérito em o abandonar e em perdê-lo. Mas no céu ele se torna um obstáculo à vossa felicidade. Crede, pois, em mim. Apressai vosso progresso. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus.
Onde encontrareis prazeres que valham as alegrias que ele dá a seus eleitos, a seus anjos? Deus ama os homens que procuram avançar em seu caminho. Contai, pois, com o seu apoio. Não tendes confiança nele? Julgais que seja perjuro, que não vos deveis integrar a ele completamente, sem restrição? Infelizmente, não quereis entender, ou poucos dentre vós entendem. Preferis o hoje ao amanhã. Vossa visão restrita limita vossos sentimentos. Vosso coração e vossa alma fazendo com que sofrais para progredir, em vez de avançar natural e facilmente pelo caminho do bem por vossa própria vontade. Porquanto o sofrimento é o meio que Deus emprega para vos moralizar. Não eviteis, pois, essa via segura, embora terrível para o viajante. Terminarei por vos exortar a não mais encarardes a morte como um flagelo, mas como o portal da verdadeira vida e da verdadeira felicidade. Louise Charles. Que lindo. Muito bom, né? Poetisa francesa. Aí continua para nós, Andressa. Mas dirão o que prova que vê mesmo, mas dirão o que prova que vê mesmo e que não é vítima de uma ilusão. O que prova é que quando alguém que ele não conhece por seu intermédio invoca um parente ou um amigo que jamais viu, faz deste um retrato de extraordinária semelhança, que nós mesmos podemos constatar. Não há, pois, para nós a menor dúvida a respeito dessa faculdade, que ele goza no estado de vigília, e não como sonâmbulo. Então, no caso do Adrien, é no estado de vigília, né? O que há, talvez, de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos, mas, ao mesmo tempo, todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo o seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, algum deles avança para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro ou se colocando ao seu lado, enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Nas ruas, o Sr. Adrian vê uma multidão deles, pois além dos espíritos familiares que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a fazer. Disse-nos ele que em sua casa jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Esse tinha a faculdade bem, né? Igual o Chico, né? Que via o tempo todo, né? Sua faculdade não se estende somente aos espíritos dos mortos, mas também aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. O espírito, então, lhe aparece como se dele estivesse separado, podendo com ele conversar. Nossa! Numa criança, por exemplo, pode ver o espírito nela encarnado, aprecia-lhe a natureza e saber o que era antes de encarnar. Como que ele conversa com o espírito do encarnado? Será que o encarnado sem a Então, ele consciência... vai magnetizar primeiro, né? Provavelmente ele magnetiza primeiro, mas ele... Porque existe a comunicação pelo pensamento, né? Então, por exemplo, uma criança, mesmo ela estando ali brincando, ela consegue ver o espírito que está ali ligado ao corpo e muitas vezes até conversar, dependendo da forma, né? Porque a gente tem essa capacidade, no nosso pensamento, ele não fica preso, né, dentro do corpo. A gente pode se comunicar, a gente se comunica o tempo todo. A gente às vezes não percebe, né? Mas a gente tem a nossa comunicação, né? Então, a faculdade dele é tão elevada que ele consegue
ver até a existência passada, como que é o espírito que está ligado àquele corpo, né? Sua faculdade não se estende somente. Não. É, onde paramos? Essa faculdade. Essa faculdade, levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo dos espíritos, mostrando-nos tal qual é. E se não o vemos com os olhos do corpo, a descrição que dele nos dá faz com que o vejamos pelo pensamento. Os espíritos já não são aqueles seres abstratos, mas seres reais, que estão ao nosso lado, que se nos acotovelam sem cessar. E como agora sabemos que seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que delas nos dessemos conta. Por isso colocamos o Sr. Adrian no número dos médios mais notáveis, e na primeira fila dos que nos hão fornecido os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Sobretudo colocamos nessa posição por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de ordem mais elevada, o que nem sempre ocorre com os médios de efeitos puramente físicos. Entre estes, sem dúvida, há os que fazem sensação, que cativam melhor a curiosidade. Contudo, para o bom observador, para o que deseja sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrian é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Depois, semana que vem a gente estuda esse... Deixa eu ver aqui. No espírito nos funerais de seu corpo. Assim, colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na... Opa. Seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. E em toda parte observamos a natureza dos espíritos que ali vinham reunir-se, estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto nosso fim é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Então a gente continua semana que vem, finalizar esse estudo aqui, a segunda parte do Sr. Adrian. Aí quem escreveu foi Allan Kardec. Aí o Sr. Adrian começou a acompanhar ele, né? O Sr. Adrian fazia parte da equipe lá, né, da Sociedade Parisiense, né? Era o médium, participava da psicografia, né? Via, ouvia, né? Então ele era um médium que o Kardec contava bastante, né? E um espírito elevado, né? A gente viu ali que o médium de efeito físico, ele pode ser uma pessoa não muito evoluída, né? Que tá ali doando os fluidos. Agora, para o médium ser vidente, ter essa evidência dele, ele tem que ter uma evolução muito maior, tem que ter a moral bem desenvolvida. Então, vamos encerrar por aqui.